Olá pessoal, neste vídeo eu vou te mostrar como fazer uma videoaula animada com o PowerPoint. Através do PowerPoint podemos criar apresentações com animações de texto, imagens, formas, narrações, músicas, imagem da webcam e transformar as apresentações em vídeo. Usar o PowerPoint para criar videoaulas como ferramenta de ensino pode tornar as nossas apresentações mais atrativas e divertidas para os nossos alunos. Vamos primeiramente criar nossos slides com as animações e ao final eu irei demonstrar como transformar a nossa apresentação em vídeo. A versão que eu estou utilizando é a de 2016. Então vamos aqui criar uma apresentação em branco. Vou excluir aqui essas caixas de texto. Vou adicionar então um plano de fundo primeiro ao meu slide. É só clicar aqui em Design, formatar tela de fundo. Aqui, pessoal, nós podemos escolher preenchimento sólido e aqui a gente vem aqui em cor e escolhe a cor que nós desejamos. Nós podemos também inserir um preenchimento gradiente. É só vir aqui também e escolher as cores, né, que nós queremos utilizar. Aqui nós temos então duas cores, né? A primeira cor amarela, a segunda cor azul. Outra opção que nós temos é um preenchimento com imagem ou textura. Aqui aparece uma textura. Caso eu queira inserir uma imagem, né, de plano de fundo, eu posso pegar ela de um arquivo ou eu posso pegar imagens de estoque do próprio Office. E aqui nós temos então essas opções. Temos vários tipos aí de fundo de imagem. Ao clicar nela em inserir, automaticamente carrega o plano de fundo, mas eu vou escolher aqui esse preenchimento sólido preto. Bom, então eu vou compor aqui esse primeiro slide, eu vou inserir aqui um quadro. Vamos aqui, imagens, vou pegar uma imagem aqui do meu pendrive. Vou utilizar este quadro. Ok. Com atividades, vou colocar então aula de língua portuguesa. Ok, vamos então agora formatar esse texto. Vou centralizar esse texto, vou escolher então uma fonte, vou escolher essa fonte aqui, chocar, vou aumentar essa fonte, colocar ela em 54, vou colocar a cor dela de laranja, ok, vou centralizar. Aqui, pessoal, para aparecer essas linhas de guia aí que vocês estão vendo, branca e vermelha, é só vocês virem aqui em exibir a régua. Se pedir para exibir linhas de grade, vai aparecer todas essas linhas. E se pedir para exibir as guias, eu tenho essas duas guias aqui principais, cortando ao meio aqui o slide na vertical e na horizontal. Ok, vou inserir aqui um ícone. Vamos em inserir ícones. Vou buscar por um lápis. Vou escolher esse ícone aqui. Vou colocar aquele aqui do lado. Arredar um pouco esse texto para cá. Nós podemos também alterar a cor desse ícone. É só vir aqui em formato do gráfico, preenchimento da forma. Vou colocar da mesma cor que o meu texto. Vou centralizar aqui junto com a imagem. Ok. Agora eu vou inserir um subtítulo para minha aula, falando qual é o assunto. O exemplo que eu vou dar aqui é singular e plural. Agora, então, nós vamos adicionar, vamos acertar aqui um pouco mais
a imagem do quadro. Ok. Então, agora eu vou adicionar algumas animações aos meus textos e às minhas imagens. Como eu faço então para adicionar as animações? Aqui em aula de língua portuguesa, eu vou selecionar então o texto aula de língua portuguesa, vir em animações e aqui nós temos várias animações. Se nós clicarmos aqui em mais, nessa setinha para baixo, nós temos animações de entrada, de ênfase, de saída, caminhos de animação. Eu vou escolher essa animação aqui, aparecer. Para minha lâmpada com lápis, eu vou escolher essa animação aqui, barras, singular e plural. Eu vou escolher surgir. E aí vocês podem escolher a direção com que o texto vai aparecer, é só vir aqui em opções de efeito, eu escolhi a direção aqui de baixo, ok. E aí então nós podemos visualizar como que irá ficar esse primeiro slide. Outra coisa, pessoal, para nós vermos então como que está organizada essas animações, é só nós virmos aqui em painel de animação. E nós temos aqui as 3 animações que nós adicionamos. Elas estão aqui enumeradas na sequência, 1, 2, 3. E caso eu queira alterar a sequência dessas animações, é só eu clicar na animação, movimentar até onde eu quero deixar essa animação, ok? Vamos criar então o nosso próximo slide. Nós podemos vir aqui em novo slide, colocar ele em branco, nosso plano de fundo. Vamos colocar novamente preto. Vamos copiar então a imagem do quadro que nós utilizamos no primeiro slide. É só nós darmos um Ctrl C, Ctrl V. Vamos inserir então, nesse slide eu vou colocar então a definição de plural. Vamos inserir o texto, inserir, caixa de texto. Vamos colocar aqui então plural. Vamos formatar esse texto, centralizar então aqui. Agora eu vou adicionar então a definição para plural. Vou inserir novamente uma caixa de texto. Eu deixei salvo aqui uma definição. Vamos formatar então, vou colocar com a cor branca. Vou centralizar, vou adicionar um marcador. Vou colocar o tamanho 32. Vamos aumentar aqui o tamanho dessa caixa de texto. Ok. Aqui, pessoal, quando nós movimentamos a caixa de texto, reparem que quando ela fica centralizada, essa linha, essa guia aqui na vertical, ela fica vermelha quando ela está centralizada ao meio. Então, agora vamos adicionar novamente a animação a esse texto, plural. Vamos aqui em animações, nós estamos com a nossa caixa de texto selecionada, animações, vou colocar para aparecer, vamos deixar aqui no nosso lado direito o nosso painel de animação, e aqui nos textos eu vou colocar também para aparecer, e nós podemos editar aqui as opções de efeito. Eu adicionei então uma animação ao texto e nós temos aqui algumas opções de efeito. É só vir aqui, clicar aqui nessa setinha para baixo e escolher opções de efeito. Em aprimoramentos, nós podemos escolher o som, o que acontece após a animação, e nós podemos definir aqui como que será essa animação de texto. Pode ser tudo de uma vez, pode ser por palavra. Eu vou colocar aqui 2 segundos
a demora entre as palavras. E aí, nós temos então esse efeito. Vamos visualizar então como que ficou esse slide. Ok. E agora, como exemplo, caso você queira deixar a sua aula um pouco mais interativa com alguns exercícios, eu vou criar aqui um exemplo de exercício. Eu vou adicionar um novo slide. O meu plano de fundo também será na cor preta. Eu vou inserir uma borda aqui para esse slide. É só vir em inserir, formas. Vou escolher aqui esse retângulo. Como eu quero somente um efeito de borda, eu vou retirar esse preenchimento. É só vir aqui em preenchimento de forma, sem preenchimento. O contorno, né? A minha borda, eu quero ela então aqui na cor amarela. Eu vou aumentar essa espessura. É só vir aqui em espessura e selecionar o tamanho da espessura que você deseja. Vamos conferir então se essa borda ficou centralizada, ok. Agora eu vou inserir um texto. Eu vou escrever exercícios. Vou colocar ela um pouquinho maior, vou colocar aqui 80. Centralizar. Colocar um rótulo aqui para esses exercícios, para esse texto. Inserir formas. Vou colocar aqui esse retângulo para dar esse efeito de rótulo. Vou deixar ele aqui nessa cor roxa. Ok. Para ele não cobrir, então, o nosso texto, nós clicamos com o botão direito do mouse e pedimos para enviar para trás. Muito bem. Podemos aumentar um pouco, então, essa forma. Ok. Vamos centralizar esse texto. Ok. Vou alterar a cor desse texto para amarela. Ok. Vou adicionar aqui um ícone para esse texto, exercícios, inserir ícone. Vou procurar aqui caneta. Vou pegar essa caneta escrevendo, pedir para inserir. Eu vou colocar essa caneta aqui, vou alterar a cor dessa caneta também para amarela, vou aumentar um pouco. Agora então vamos adicionar animações a esses elementos. Eu vou adicionar uma animação aqui, a minha borda, animações. Eu vou adicionar esse efeito aqui de cor complementar. Percebam que a cor ela altera quando eu seleciono esse efeito. Para exercícios, eu vou agrupar esses exercícios com essa forma para tornar um único elemento. Basta selecionar, clicar no Ctrl, botão direito, agrupar. Ok. E eu quero escolher aqui esse efeito aqui, dividir. Muito bem. Agora eu vou adicionar uma animação à minha caneta. Eu quero que ela tenha uma animação, né, de se movimentar aqui na minha tela. Vou selecionar a caneta. Aqui eu vou adicionar duas animações. Primeiro, para ela aparecer. E depois eu quero que essa caneta ela se movimente. Eu posso então vir aqui e adicionar mais uma animação à minha caneta. Eu vou escolher essa animação aqui, linha. Reparem que a animação está de cima para baixo
Eu vou vir aqui em opções de efeito e colocar para a direita. Ok. Agora vamos visualizar então como que ficou as animações nesse slide. Vamos aqui em visualizar. Ok. Eu vou criar então um exercício de verdadeiro ou falso, a partir do assunto que foi trabalhado na aula, né? Singular e plural. Eu vou duplicar esse slide porque eu quero utilizar o mesmo plano de fundo preto e essa borda que foi criada. Então eu vou aqui no slide, clico com o botão direito e peço para duplicar esse slide. Vou excluir então aqui esses elementos. Então vou adicionar então um título para o meu exercício, caixa de texto. E então eu vou escolher aqui o meu texto, deixa eu colocar branco para já aparecer, colocar maiúsculo, o plural de cidadão é. Vamos formatar esse texto, vou aumentar essa fonte para 44, ok. Aumentar aqui a nossa caixa de texto, ok. Fonte serra médio, vou aumentar aqui um pouco mais a minha caixa de texto. O ponto de interrogação eu vou escolher um ícone separadamente porque eu quero animar esse ícone. Então nós vamos aqui inserir ícones, colocar interrogação. Vou escolher esse ponto de interrogação, inserir. Ele não está aparecendo porque ele está preto. Vamos alterar então esse preenchimento para branco e vamos adicionar aqui um contorno. Eu quero que esse contorno ele fique com uma espessura maior, então aqui em espessura eu irei aumentar e vou aumentar então esse ponto de interrogação. Ok, agora eu vou oferecer então uma opção de resposta para esse exercício. Eu vou vir aqui em inserir, novamente caixa de texto. Vou dar aqui uma opção de resposta. Cidadãos. Vou aumentar um pouquinho, cidadãos, negrito, colocar na mesma fonte que eu utilizei anteriormente. Para diferenciar, eu vou colocar também um rótulo. Vamos aqui inserir fórmulas, adicionar um retângulo, colocar ele na cor roxa. Vamos novamente, então, enviar esse retângulo para trás. E eu vou colocar aqui, então, o meu texto de amarelo. Página inicial. Vou colocar aqui de amarelo. Ok. Eu vou inserir, então, agora as minhas alternativas, verdadeiro ou falso. Vou vir aqui em formas, vou selecionar essa forma aqui, fluxograma, terminação. Vou inserir então um texto para verdadeiro. Formatar esse texto. Agora eu vou alterar a cor dessa forma. É só vir em formato de forma, preenchimento da forma. Vou colocar esse azul. Agora eu vou agrupar, vou colocar verdadeiro também aqui em negrito, página inicial, negrito. Eu vou agrupar esses dois. Vou copiar e colar para criar
alternativa falso. E vou alterar aqui minha forma, então, para outra cor. Formato de forma, o preenchimento dessa forma. Eu vou colocar aqui esse laranja. Muito bem. Bom, agora eu vou criar as animações desse slide. Como eu copiei o slide anterior, a primeira animação, que é a borda, ela já está aqui, a animação 1. Nós já temos aqui esse efeito. Agora eu vou criar então uma animação. O plural de cidadão é animações, aparecer. Vou criar também um efeito aqui para esse ponto de interrogação. Vou colocar para ele aparecer e eu vou adicionar mais uma animação a esse ponto de interrogação. Quando ele aparecer, eu quero que ele faça esse movimento aqui de ênfase, de vai e vem, e eu vou adicionar um som a esse efeito. Então, nós vamos aqui na animação 4, opções de efeito, e eu quero colocar esse efeito aqui, esse som de sinos. Ok. Em cidadãos, eu também vou colocar para aparecer. Verdadeiro, vou colocar para surgir. De baixo para cima, para falso também. Então, eu vou criar os dois próximos slides para dizer se as alternativas que foram selecionadas, verdadeiro ou falso, elas estão corretas ou incorretas. Então, eu vou duplicar esse slide para poder utilizar aqui a base do verdadeiro. Vou apagar aqui esses elementos. Vou utilizar aqui a base do verdadeiro. Aqui eu vou colocar correto. Vou alterar aqui o tamanho dessa forma. Vou alterar também o tamanho do meu texto e a fonte. Vou colocar aqui verde, o fundo, ok. E vou duplicar este slide para aparecer se a alternativa está incorreta. Aumentar aqui um pouco, ok. Vou colocar o fundo de vermelho para incorreto. Ok. Agora eu vou criar então os nossos links. Aqui eu já tenho algumas animações. Para verdadeiro, eu vou inserir o link que está correto, o plural de cidadão é cidadãos. Verdadeiro, eu vou clicar aqui então e vou pedir para inserir link. Nós podemos escolher uma página do web, ou arquivo existente, ou escolher então o próprio slide que já contém aqui na nossa apresentação, falando se está correto ou incorreto. O slide de correto está aqui, é o slide 5. Então, vamos selecionar o slide 5, que está correto. Ok. Caso seja selecionada aqui a alternativa falso, a resposta estará incorreta, então eu vou inserir o link aqui de incorreto, inserir link. O link de incorreto é o slide 6, ok. Para nós visualizarmos como que ficou então os links clicáveis para verdadeiro ou falso, nós vamos em apresentação de slides. Vamos colocar aqui do slide atual. Vamos ver então o plural de cidadão, verdadeiro ou falso. Vai aparecer aqui a mãozinha como link clicável. Caso seja selecionada a opção verdadeiro, nós seremos levados à opção
de correto. Caso seja selecionada, então, a alternativa falso. Aqui o link clicável é quando aparece essa mãozinha. Se nós clicarmos, então, em falso, nós seremos levados, então, ao slide incorreto. Assim que aparece se a alternativa selecionada está correta ou incorreta, nós podemos levar esse aluno a um novo exercício. Para isso, nós iremos criar um link para esse aluno ser levado a um novo exercício, mas antes disso, vamos criar então esse próximo exercício. Vou utilizar esse slide como base, vou duplicar esse slide. Reparem que ele apareceu aqui na sequência, mas eu quero que ele apareça aqui, depois das opções correto e incorreto. E aí, então, eu vou alterar esse exercício, vou colocar aqui, então, uma nova palavra. Vou colocar agora a palavra hambúrguer. Muito bem. Colocar aqui, então, agora em plural. Ok. E agora, então, reparem que a alternativa correta seria falso. Bom, como nós copiamos esse slide, o slide anterior, esse slide aqui como base, nós vamos precisar, então, editar esses links para nos levar, então, aos nossos próximos slides se está correto ou incorreto. Para isso, nós vamos também duplicar esses slides, puxar esse slide aqui para baixo, incorreto eu também vou duplicar. E agora, então, nós precisamos editar o link do slide. Reparem que ele está me levando para o slide 5 e eu quero que ele me leve para o slide 8. Para editar o link, nós clicamos, então, com o botão direito, editar link, e agora, caso o aluno ele clique que é verdadeiro, deverá aparecer para ele que a resposta dele está incorreta, que seria, então, o slide 9. Ok? E caso ele selecione a alternativa falsa, eu quero então que apareça para ele que a resposta que ele selecionou está correta. Então seria o slide 8. Esse aqui. Então vamos ver como que ficou agora esse exercício. Apresentação de slides, do slide atual. O plural de hambúrguer é hambúrguer. Verdadeiro, falso. E aí, caso o aluno ele clique na opção verdadeiro, ele será levado para o slide incorreto. Muito bem. Após aparecer para o aluno se a alternativa que ele escolheu está correta ou incorreta, nós podemos criar um link para que esse aluno ele seja levado ao novo exercício que nós criamos. Como que nós podemos realizar isso? Nós vamos aqui em inserir formas. Reparem que aqui embaixo nós temos botões de ação. Então eu vou escolher este aqui, este botão de ação avançar ou próximo, e vou colocar aqui ele no canto do meu slide. E aí então, o próximo slide que eu quero que apareça seria o nosso próximo exercício, que está no slide 7. Então nós vamos aqui, ação ao clicar, hiperlink para slide, e aí nós vamos selecionar então o slide que está o exercício, que é o slide 7. Ok, muito bem. Eu posso adicionar mais algumas animações ao meu slide para deixar ele ainda mais atrativo, como sons. Por exemplo, aqui na opção correto, no meu painel de animação, nessa animação eu posso vir em opções de efeito e escolher, por exemplo, este som aplausos. Eu posso também regular aqui um pouco o volume do som. E nós teremos esse som de efeito. E aqui no meu botão que será levado a um novo exercício, eu também posso escolher uma animação, aparecer,
E eu também vou adicionar um som a essa animação. Vou colocar o som de clique. Esta. Então, vamos visualizar como que ficou esse slide. Ok. Eu vou também copiar este botão. Clico com o botão direito, copiar, e vou adicionar também esse botão ao meu próximo slide. Caso o aluno ele erre a questão, ele também pode ir para o próximo exercício clicando neste botão. E aí nós temos então o mesmo efeito do slide anterior. Aqui no meu próximo exercício, eu quero fazer um destaque igual ao exercício anterior. Caso o aluno clique aqui em verdadeiro, que é a opção correta, nós teremos aí a opção do zoom e do clique. E aqui então a alternativa correta seria falso. Eu vou adicionar também esse efeito de pulso e a opção de efeito com som, clique, indicando ser então a alternativa correta. Após a criação dos slides, nós podemos criar uma narração explicando o conteúdo de cada slide. Para isso, nós podemos vir aqui em inserir áudio, gravar áudio. Vou colocar aqui um nome só para deixar um pouco mais organizado, slide 1. Então, eu vou gravar uma narração para esse slide. Olá, pessoal! A nossa aula hoje de língua portuguesa é sobre singular e plural. Ok, vamos ouvir então. Olá, pessoal! A nossa aula hoje de língua portuguesa é sobre singular e plural. Ok, aqui então está o nosso áudio para esse slide. E aí nós podemos criar uma narração para cada um dos slides. Outra opção que nós temos para gravar as nossas narrações e também gravar a nossa imagem, as apresentações, é aqui, gravar apresentação de slides. Para isto, basta vir aqui em apresentação de slides, gravar a apresentação de slides. Aqui, então, no canto superior, nós temos aqui a opção de gravar. Aqui embaixo nós temos aqui algumas opções para fazer anotações, como apontar o laser. Nós temos também aqui a opção do lápis. Caso eu queira desmanchar essa anotação, é só eu ir ali na borracha e eu consigo desmanchar essa anotação. Então, vamos lá. Para poder gravar, então, toda a nossa aula com as nossas narrações, nós precisamos ativar o nosso microfone. Nós vamos aqui e vamos ativar o nosso microfone e também nós podemos vir aqui e ativar a nossa câmera para que apareça então a nossa imagem. E a nossa imagem aparecerá aqui no canto inferior direito. Bom, vamos iniciar a nossa gravação. Quando nós clicamos aqui em gravar, ele tem esse timer. E aí todas as gravações que nós realizarmos, elas ficarão salvas. E quando nós exportarmos esse vídeo, essas gravações com a narração e com a nossa imagem, elas irão ficar salvas no vídeo. Agora eu irei então salvar a apresentação como arquivo de vídeo. Mas antes disso, como eu vou exportar esses slides para vídeo, eu quero que apareça somente então as opções corretas lá das minhas alternativas. Para isso, então, eu vou ocultar esse slide da minha apresentação. E aqui também eu vou ocultar aqui a opção incorreto.
nós temos de inserir áudio ao invés de uma narração, e aí nós podemos, por exemplo, inserir uma música de fundo aos nossos slides. Para isso, nós vamos aqui em áudio, áudio do meu computador, eu vou escolher essa música aqui. E aí, reparem que a música ela permanece somente no meu slide atual, mas eu quero que ela reproduza em todos os meus slides. Para isso, nós podemos vir aqui em reprodução e executar em segundo plano. Desta forma, nós teremos uma música de fundo em todos os nossos slides. Vamos ver. Ok. Para salvar a apresentação como arquivo de vídeo, nós vamos em Arquivo, Exportar, Criar vídeo. Aqui, pessoal, tá aparecendo a opção não usar narrações e tempos gravados, porque eu excluí as narrações e tempos gravados. Caso vocês tenham, então, inserido as narrações e a imagem de webcam de vocês, vocês vão selecionar essa opção de usar as narrações e tempos gravados. E vocês podem escolher também a resolução do vídeo de vocês. Eu gosto dessa resolução aqui, Full HD, que também é o formato de vídeos do YouTube. E aí nós podemos vir aqui em criar vídeo. Vamos dar um nome, então, para nossa apresentação, aula de língua portuguesa. E vamos pedir para salvar. E aí, a opção de salvamento estará aqui embaixo. E aí o seu vídeo está sendo salvo em formato MP4 e aqui está a barra de progresso de gravação do vídeo. Pronto, o meu vídeo foi salvo, ele está aqui na área de trabalho. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.